Olá, minha gente! Está começando mais uma semana recheada de boas conversas, boas histórias, boas iniciativas para você que está aí na sua casa e quer terminar o dia com uma mensagem de esperança, com um bom bate-papo. Muito obrigada, viu, gente, pela sua companhia, pela sua audiência e, claro, você é muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui, tá bom? Vem cá, nesse fim de dia, pensando em como passou aí a sua segunda-feira, você se considera uma pessoa boa ou acredita que pode melhorar? Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, a gente lê o seguinte, que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Isso quer dizer que nós não somos bons por nós mesmos, né? Mas pela presença daquele, né, de Deus, daquele Deus maravilhoso na nossa vida, a presença manifestada através do Espírito Santo, e a gente pode perceber essa presença através dos frutos. Quais são esses frutos? O amor, a bondade, a misericórdia, uma lista de boas virtudes aí. E sabe o melhor de tudo? Essas virtudes são acessíveis a todos nós, porque o Deus nos dá, porque a misericórdia dele é superabundante, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e por isso a gente pode receber essas dádivas do Espírito Santo. E se você já ouviu falar sobre isso, mas não entendeu muito bem, ainda tem alguns questionamentos, quer entender um pouco mais, entender melhor o que a Bíblia diz a respeito disso, eu quero te dar uma dica aqui e aproveitar para te fazer um convite. Qual é essa dica? É para você pedir o seu guia de estudo da Bíblia e também se tornar aluno da maior escola bíblica do mundo. E para participar é muito simples, é só pedir um dos nossos guias de estudos que são gratuitos. Eu trouxe hoje aqui para te oferecer o guia de estudo Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Você vai mandar uma mensagem pra gente, o número vai aparecer aí na sua tela, mas eu vou dizer aqui também, tá bom? Que é o 12982440077, e você vai mandar uma mensagem dizendo o seguinte: eu quero o meu guia de estudo da Bíblia Espírito Santo, oferecido pelo programa Identidade Geral. E aí a gente vai preparar tudo bem bonitinho para que chegue até você através dos correios, então com total segurança. E a história que a gente vai ouvir hoje é de um homem que encontrou uma necessidade social e resolveu arregaçar as mangas para dar início a um projeto lá na cidade de Curitiba, capital do Paraná. O objetivo é atender as pessoas idosas e também pessoas com deficiência. A gente vai saber todos os detalhes disso em breve. A gente vai para aquele intervalo bem rapidinho de 30 segundos e na volta o Eduardo vai estar aqui com a gente para contar sobre essa empresa, a empresa Brother, e todo o impacto positivo que tem gerado com qualidade de vida e liberdade a todos. Então não saia daí, eu te espero. Já estamos de volta com Identidade Geral e o protagonista desta noite é um homem de currículo recheado, viu? Ele é biólogo, fez mestrado em ecologia, pós-doutorado em zoologia, mas em um dado momento da vida mais maduro, decidiu aí aposentar as pesquisas e os estudos com animais para se aventurar no empreendimento social, olha só. E hoje, mais do que uma lista de certificados para pôr na parede, Eduardo tem uma lista de pessoas que são extremamente gratas por ele ter pensado nelas com carinho. E ele olhou atentamente uma parte da sociedade que estava sendo deixada ali de lado e pensou que poderia ser ele a mudança para essas pessoas, né? Ele próprio promover essa mudança. E aí nasceu, sabe o quê? A Brother, uma empresa de serviço e atendimento personalizado, humanizado para pessoas idosas e com deficiência. E como que tudo isso aconteceu? Eu vou deixar o próprio Eduardo contar, né? Então, boa noite, Eduardo. Você está aí do outro lado da telinha, mas está aqui pertinho, né não? É isso aí. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar um pouco, alguns momentos aí com vocês, algumas histórias. Eu que agradeço, viu? E eu já estou muito curiosa para saber do nome, porque Brother, né? Brother a gente tem ali em inglês, irmão, parceiro, tem mais ou menos esse mesmo sentido? Isso, a gente começou o nome Brother. Tem o Weber, que é um amigo, ele é tetraplégico, e ele contou das dificuldades que ele enfrentava no dia a dia, né, de compras e tudo mais. E ele comentava que sempre para, por exemplo, ir no mercado, pegar alguma coisa da prateleira, ou para poder evitar o risco, né, que infelizmente as pessoas
em cadeira de rodas são muito vítimas aqui no centro de assaltos e tudo mais, ele falou, olha, eu sempre chamo um amigo ou um familiar. E daí quando ele mencionou, eu perguntei para ele, né, e quando você não tem um amigo, um familiar, o que você faz? Ele brincou, a gente chama um brother. Então, esse nome brother ficou, depois a gente fez aí um brainstorming, como o pessoal fala, para escolher o nome, e a Jucemara, que trabalhou com a gente, ela falou, olha, o melhor nome é brother, né? O que mais faz, eu perdi, eu tinha outros nomes que eu gostaria que fosse a empresa, foi mas voto o vencido. brother foi o melhor. Foi dessa convivência com esse amigo que surgiu o start para você fundar a empresa? Ela teve 2 momentos, né? Eu sempre gostei de trabalhar com voluntariado, trabalhei muito como biólogo com pessoas com deficiência visual, né, na parte de biologia, no Museu de História Natural lá de Campinas, e também enfrentei, né, junto com a minha mãe, ela faleceu há 3 anos atrás, minha mãe aos 94 anos, e ela ficou quase 11 anos em cadeira de rodas. Então, a gente enfrentou como família, né, junto com ela, essas limitações progressivas que ela foi tendo, e a gente percebeu muito claramente que quando a gente deixava ela escolher aonde ela queria ir, mesmo com as limitações dela, mas não tirávamos esse poder de escolha, essa liberdade dela escolher para onde ir, isso tinha um efeito muito positivo na saúde mental e física dela. Então a gente viu esse valor, né? Como é importante fazer com que as pessoas saiam de casa com uma companhia que seja agradável para elas e tenham essa liberdade de escolha, né? Não fiquem tolhidas de nunca poder escolher, né? Minha mãe brincava, né, que às vezes as pessoas acham que a pessoa idosa ou alguém que está numa cadeira de rodas é uma plantinha, né? Basta regar, deixar no canto que não tem problema, né? E Eduardo, explica pra gente o que é a Brother, né? O pessoal de casa já está acompanhando aí a gente, já entendeu mais ou menos, já pegou aí por cima de que é uma empresa de inclusão, um empreendimento social, digamos assim, mas explica direitinho pra gente como que vocês funcionam, como que a plataforma de vocês tem ajudado aí as pessoas. Perfeito. Então, nós somos uma empresa que oferece companhia dos brothers, né? Os brothers são homens e mulheres, a grande maioria são universitários, né, que atuam em apoio a atividades externas para pessoas que não precisam ainda de um apoio médico constante, né? Então, a gente acompanha pessoas idosas, pessoas com deficiência e quem mais precisar. Uma coisa curiosa é que a gente diz que a gente atende pessoas. Alguns atendimentos que a gente faz que são comuns são pessoas que, por exemplo, têm um exame que é obrigatória a presença de uma pessoa que acompanhe, colonoscopia, endoscopia, recomendam para dilatação de pupila e tudo mais, e naquele momento ele não tem alguém que possa contar para levar até a sua casa, da sua casa até esse local e tá lá presente no exame. Então, os brothers fazem esse papel, e todos os brothers que estão com a gente, eles têm que estar vinculados a alguma instituição. Então, a gente tem brothers, alguns ligados a ONGs, outros ligados a universidades, mas sempre ele tem que vir de uma instituição que seja parceira nossa, né? Então, a gente tem parceria com algumas universidades aqui de Curitiba e com algumas instituições, também algumas ONGs. E focando um pouco mais sobre essa questão da população mais idosa, o IBGE apontou o seguinte, que 17.300.000 pessoas, brasileiros acima dos 2 anos têm algum tipo de deficiência. Então a gente tem uma população aí muito significativa. Eu falei me referindo às pessoas idosas, mas desculpa, me referindo às pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência. E quase metade dessa parcela aí sim é de idosos, né? 49,4%. E outro ponto a se destacar é que a população brasileira está cada vez mais velha. E ainda a gente utilizando os dados do IBGE, a gente tem aqui que em 2021 o Brasil passou a ter mais de 10% da população formada por pessoas idosas, por pessoas com 65 anos ou mais, né? Nos últimos 10 anos a gente vê também que a população brasileira tem crescido aí 7,6%, o número de idosos com 65 anos a mais saltou 41,6% no mesmo período. Então a gente tem 2 públicos aí que a gente quer ressaltar. As pessoas com deficiência, que representam a margem bem significativa da população brasileira, e também as pessoas
mais idosas, né? A nossa pirâmide, inclusive, já não está mais pirâmide, né, Eduardo? Já está meio que quadrada aí. E vocês têm o intuito de ajudar muito essas pessoas. O projeto ajuda todo mundo, né? Como você falou aí, independente da idade, independente de se tem ou não algum tipo de deficiência, mas esses dois públicos são os mais beneficiados, né? Isso, exatamente. E como você muito bem apontou, a pirâmide está virando uma taça, né? Então a gente vai ter o quê? Uma situação que, para os idosos, né? Na década de 60 no Brasil, as pessoas chegavam, a média de longevidade, né? A expectativa de vida das pessoas era muito próxima de 60 anos, ou seja, as pessoas chegavam na idade da aposentadoria, via aquela figura, né? Coloca o pijama e alguns anos depois já havia a expectativa da pessoa terminar a vida mesmo, né? Hoje você vê pessoas como, sei lá, o empresário Abílio Diniz aí com seus 80 e poucos anos, super ativo, né, pessoas longevas, né? Uma série de cantores hoje estão aí na faixa dos 80 anos e super ativos. Então a gente tem um período da vida após os 50, após os 60, que pode ser muito produtivo, né? Então a gente tem essa nova perspectiva de uma economia da longevidade, né? Em que as pessoas idosas vão ter que colaborar entre si, vão ter que a sociedade se adaptar em termos de acessibilidade e tudo mais, para que essas pessoas encontrem um local na sociedade que é delas, né? Elas contribuíram muito para a sociedade e podem continuar a contribuir. Sim. Então a ideia da Brother é dar um apoio mesmo para que isso seja cada vez mais possível, né? Melhorando a qualidade de vida e sensação de liberdade dessas pessoas. Quando a gente para pensar que hoje a gente tem aí cerca de 7 milhões de pessoas no mercado de trabalho com mais de 65 anos, então a gente tem que começar a mudar a nossa percepção. Os idosos, eles não são peso para a gente, muito pelo contrário. Eles estão progredindo, são ativos, com essa renda eles conseguem contribuir para a nossa economia, eles são formadores de opinião também. Então hoje, por isso que eu gosto de dizer que é melhor idade mesmo, né, Eduardo? E é muito curioso, né, que eu estou usando aqui uma camiseta da Brother, né, mas quando a gente perguntou para os nossos clientes, você quer que o Brother pode usar uma camiseta para estar fazendo o serviço? E foi 100% das pessoas falaram, não, eu não quero ninguém vestido a caráter, digamos, perto de mim, que eu quero que haja percepção que é como um amigo, como uma pessoa que está junto comigo, porque senão as pessoas têm aquela ideia, parece que eu estou limitado, parece que eu tenho uma limitação, ou quando vê alguém vestido, digamos, como, né, alguém da área da saúde, parece que tem alguém doente do lado. Então as pessoas têm muito essa percepção de querer levar uma vida mais plena possível, né? Menos, mesmo com algumas limitações que podem ocorrer ao longo da longevidade, né? E limitações que eu brinco, né? Que podem acontecer com qualquer um de nós, porque as pessoas podem sofrer acidentes, podem acontecer uma série de eventos na vida, né? Que causam limitações temporárias ou permanentes, né? E a gente tem que fazer o melhor possível da vida nessas condições, né? Então, a Brother é um instrumento a mais nessa jornada, né? E nada melhor do que uma pessoa que já utilizou o serviço de vocês para falar da qualidade desse serviço. E aí, será que o recado vai ser bom? Eduardo, olha lá, hein? Opa, que medo! Espero que sim. A gente vai acompanhar, então, o depoimento de uma beneficiária. Vamos ver. Meus pais são idosos e usam o serviço da Brother já faz 1 ano. E quando precisam ir no mercado, ir no médico, os motoristas são treinados. Eles ajudam, sabe? Eu super recomendo a Brother. Olha aí, Eduardo. Que legal. Legal, né? Eu fico também pensando sobre isso que você falou aí da camisa, que talvez seja uma forma de reforçar um estereótipo. E o objetivo não é esse, né, Eduardo? O objetivo é que a pessoa se sinta confortável do lado de um grande amigo. E amigo que é amigo não precisa ficar usando farda, né? É isso aí, perfeito. Bem isso. Legal. A gente vai ter que cortar, interromper aqui nossa conversa por causa do nosso intervalo, que tem que ter esse intervalo. Mas segura aí um pouquinho a ansiedade, o papo ainda vai render bastante. Já já a gente volta com mais informações e mais identidade geral para você.
Já estamos de volta com Identidade Geral, com boas conversas, grandes lições de vida. Hoje a gente tem o prazer e a alegria de receber aqui o Eduardo. E o Eduardo é fundador de uma empresa chamada Brother. E que empresa é essa, minha gente? Essa empresa visa trazer conforto e liberdade para algumas pessoas. Então, digamos que você precisa de um acompanhante para ir fazer uma endoscopia. Você acessa a Brother e ele te envia um amigo, um parceiro para te acompanhar. Se você é idoso, se você é uma pessoa com necessidade, então a ideia é viabilizar esse conforto e essa segurança para alguém que precise. Então, o Eduardo está aqui hoje para conversar com a gente, explicar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Agora, uma coisa que me deixou muito curiosa, viu, Eduardo, é que você é pós-doutor na área de meio ambiente, formado aí em biologia, especialista em ecologia e foi parar numa empresa social completamente diferente. O que foi que houve, menino? Foi uma mudança super significativa, né? Acho que é um pouco daquilo que a gente estava conversando antes, que eu sempre brinco com o pessoal, né? Com a longevidade, a gente consegue ter 2 propósitos na vida, né? Então a gente consegue ter uma trajetória, como eu tive, de 25 anos em ensino, pesquisa, e eu sempre trabalhei como voluntário, sempre fui apaixonado por trabalho voluntário. Eu sempre brinco com o pessoal, né? Dá tempo de ter uma segunda fase na vida, que é algo que eu sempre tinha paixão, né? Pela área de empreendedorismo social, enfim, poder contribuir de alguma forma para a sociedade em geral, né? Eu sempre brinco que a gente não melhora a vida das pessoas, né? Eu vejo muitas vezes os empreendedores olhar, não, meu desejo é melhorar a vida das pessoas. Eu digo que o interesse é melhorar a vida da sociedade, mas é inegável que quando a gente também contribui, existe algo muito forte para a gente de recompensa pessoal, né? Então a gente brinca que quando você procura fazer essas atividades, eu convivi com pessoas fantásticas, histórias de vida, realmente impressionantes. Então foi um aprendizado muito grande. Então a gente procura passar esse aprendizado de 2 formas, né? Primeiro, os brothers, quando interagem com as pessoas idosas, com as pessoas com deficiência, eu sempre brinco, né? Nossos clientes mais satisfeitos são os brothers. Eles amam a experiência, adoram ouvir histórias. A gente tinha esse receio no começo. Puxa, vai colocar a moçada, a maioria, né, são jovens, em contato com pessoas idosas, com pessoas com deficiência. Como que vai ser isso, né? E a gente viu que eles amaram a experiência, porque é aquela coisa do mundo real, né? Não do mundo online. Você está lá ouvindo histórias de vida reais, dando apoio de forma efetiva e conhecendo uma outra realidade que você, sem esse contato direto, né, com a pessoa, não estaria vendo. Quem que é seu brother, Eduardo? Porque você com 50 anos que fez essa transição aí de carreira, né? Precisou também de um reforço para segurar o tranco com tanta mudança? Eu brinco, né, que o apoio familiar foi muito importante, porque minha esposa se casou com um professor / pesquisador, de repente, para o mundo de empreendedorismo é um outro mundo, né? Conheci os meus 2 sócios, né, atuais, que são, nós funcionamos como um time mesmo. Então o Bruno fez o logo da Brother, né, esse Chame um Brother, né, que era essa ideia justamente, né, precisou, Chame um Brother e tal, e ele se tornou sócio. E o Eric, que tem um trabalho, tem uma empresa de desenvolvimento de software. A gente repete um bordão, mas é verdade, né? Se não tiver sinergia, se não tiver um time para fazer isso, e a gente também não conseguir engajar pessoas, realmente fica difícil, né? E a gente sempre brinca também que a empresa devia chamar Sister, porque praticamente 80%, né, das pessoas que prestam serviço para a gente, os brothers, são mulheres. Olha só. Várias estão com a gente aí desde o começo, e como são universitários, é muito legal acompanhar essa mudança da carreira, né? A Tamires, por exemplo, sempre esteve com a gente desde o começo, se formou em engenharia, hoje está, né, enfim, atuando como engenheira, então não pode estar sempre como brother, mas então você tem essa história toda, né? E também as histórias que vêm dos atendimentos com os clientes e tudo mais, né? Então isso é muito legal. Tem a história da Ioiô, viu, Eduardo? Que vocês ajudaram de uma forma dupla aí. Conseguiu uma recolocação no mercado de trabalho. Então, ela também mandou aqui um recadinho pra gente. Vamos acompanhar. Olá, meu nome é Yolanda e eu sou atendente na empresa Brother. Gostaria de deixar o meu agradecimento ao Eduardo por ter me dado essa oportunidade de trabalhar após estar aposentada já com mais de 60 anos.
É gratificante trabalhar na Brother porque é uma empresa fantástica. O Eduardo é uma pessoa incrível e é muito gratificante trabalhar com pessoas idosas, pessoas com deficiência. Eu estou muito feliz, eu amo gente e amo o meu trabalho. Muito obrigada, muito sucesso para você, Eduardo, que a Brother possa crescer cada vez mais. Um abraço. Que legal, o coração fica derretido, hein, Eduardo? Poxa vida, emocionante. E a Yolanda é fantástica como pessoa. Ela passou por toda a trajetória como brother, né? Então ela fez a qualificação do Brother Travel, fez todas as qualificações, e quando abriu a vaga, é engraçado, a Yolanda me veio à cabeça imediatamente. Ela sempre super responsável, super querida, e também a gente viu que essa experiência, né, de uma pessoa idosa fazer o atendimento né, e o pessoal tem uma afinidade maior também quando é uma pessoa idosa, quando é uma mulher. Realmente isso foi fantástico, né? A Yolanda, eu brinco que a Yolanda conhece os clientes muito melhor do que eu. A Yolanda é o primeiro contato com os clientes, né? Sempre legal. Com muita competência e muito empenho, né? Ela muitas vezes passou do horário ali, atendendo as demandas e tal. É fantástico, muito legal, muito emocionante. E Eduardo, expansão, o que é que tem aí de plano, projeto? A gente brinca, né, que a Brother teve um momento, a gente começou em abril de 2019, interrompemos as atividades presenciais com o começo da pandemia, já em fevereiro de 2020. Em 2021 a gente fez esse projeto que chama Brother Leva, né, qualificando os taxistas aqui de Curitiba para dar um atendimento como brothers, e agora a gente está voltando, digamos, força total, né, com o brother presencial, voltando a fazer os treinamentos para a seleção de brothers e tudo mais. Então nossa ideia é que a gente consolide a empresa agora em 2022 e a partir de 2023 a gente consiga expandir para outras cidades e definindo qual é o modelo, né? Que a gente se preocupa muito em manter a essência da empresa, ou seja, a gente quer oferecer qualidade de vida e liberdade e ter um controle muito bom de como ocorre o serviço, né? Que a gente entende que para manter a segurança, né? Porque hoje a gente tem essa preocupação a mais também. Exatamente, e por isso que, pegando o gancho com o que você falou da segurança, né, a gente sempre procura não, o nosso critério é que os brothers sempre venham de instituições justamente por essa questão de segurança, né? Então nas universidades a gente está colocando a figura do brother embaixador, são brothers que estão ali, conhecem as outras pessoas e podem nos indicar, e a gente tem essa certeza de que o brother ele tem um vínculo com aquela instituição. A gente pode, né, verificar junto à instituição os dados da pessoa. Antes da pessoa efetivar o atendimento como brother, a gente faz uma busca através de uma empresa especializada, né, que faz essa busca de antecedentes e tudo mais em todo o Brasil. E então a gente tem muito orgulho de ter brothers assim, muito comprometidos, né? Tanto que a gente oferecia a atividade da Brother como créditos de atividades complementares, né, que o pessoal chama em universidades. Mas a gente viu que a gente nunca usou isso, porque as pessoas que atuam com a gente como brothers, em geral, são pessoas muito comprometidas, então elas já faziam essas atividades, né? A gente procura muito selecionar quem tem essa empatia, essa vontade de conhecer pessoas, né, de atuar mesmo, né? E eu tenho certeza que vocês com certeza vão conseguir aí atingir um público cada vez maior, ultrapassar as fronteiras do Paraná e ajudando aí, como você falou, proporcionando liberdade para as pessoas. Eduardo, muito, muito obrigado. O tempo voou, não foi? Mas eu te agradeço demais pelo bate-papo aqui, por você ter compartilhado a sua trajetória de vida um pouquinho e por essa iniciativa tão bacana. Parabéns, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado. Obrigado aí pelos depoimentos, muito emocionante, né? A Dina está lá em Londrina, dando apoio para a dona Taeko aqui em Curitiba, através da Brother, né? Muito legal. E também, então é muito legal ter essas visões, assim, com a fala da Yolanda, muito legal. E muito obrigado pela oportunidade mesmo, por deixar a gente falar um pouquinho mais dessa iniciativa, que espero que tenha muitas outras. A gente sempre diz que com certeza. A gente sempre espera que a Brother não seja a única, a gente não quer dominar nenhum mercado, a gente quer ver mais pessoas atuando nessa área, né? Olha, legal. O social tem que ter sinergia, né? A gente não pode ser competidor de outras empresas, querer que outras empresas não se expandam. A gente quer que todas as empresas que tenham possam colaborar com isso se expandam
e fantástico vocês darem oportunidade aí para a gente falar um pouquinho. Muito obrigado. Que cada uma vá se inspirando, né? Até a gente ter uma corrente do bem bem sólida aí. Isso mesmo. A gente sempre brinca, né, que o sonho do empreendedorismo social é que a empresa seja desnecessária, né, no futuro. Então, se a gente tem um problema que a gente está trabalhando, a gente quer que esse problema seja minimizado, né, que as pessoas possam ser brothers, quem sabe, espontaneamente, né? Valeu, Eduardo, um abração, viu? E para você que estava aqui acompanhando Identidade Geral, aquele cheiro gostoso, uma boa noite. Olha, a semana tá só começando, então amanhã tem mais Identidade e eu espero a sua companhia. Um beijo, minha gente. Tchau, tchau.